Olá, investidor. Apuração mensal do imposto de renda para quem investe na Bolsa de Valores. Daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contador do Trader e hoje nós vamos falar da apuração do imposto de renda das operações na Bolsa de Valores. Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma apuração. Pessoal, a apuração nada mais é do que efetivamente encontrar o valor do imposto a ser pago. Fernando, mas não é só pegar o meu ganho e aplicar 20%? Nesse momento, eu gostaria de dizer para você que essa talvez seja uma dúvida recorrente. Todo mundo se confunde um pouquinho. Existem vários fatores que envolvem uma apuração, tá? Eu classifico como etapas. Então, eu tenho várias etapas a ser cumpridas até encontrar efetivamente o imposto a ser pago. Beleza? Bom, primeiramente, eu preciso falar com vocês que o investidor tem duas obrigações: pagamento mensal e declaração anual. Então, pagamento mensal, eu vou pagar mensalmente o meu imposto de renda. Como é que eu pago o meu imposto de renda, Luiz Fernando? Bom, primeiramente eu vou encontrar ali quais são os meus ganhos. Lembre-se que o fato gerador do imposto de renda é o ganho. Se eu não tiver ganho, eu não vou pagar imposto de renda. E como é que eu encontro esse ganho? Primeiramente, eu vou pegar lá todas as minhas operações. Eu vou identificar qual modalidade eu estou. Bom, se eu faço day trade, eu já percebo que eu estou na modalidade day trade, a alíquota é de 20% e eu preciso fazer uma apuração de 20% sobre os ganhos. Se eu faço swing trade, que é aquela que eu fico posicionado mais de um dia, então eu vou encontrar o ganho e vou aplicar 15% sobre os meus ganhos. Pronto, Luiz Fernando, essa é a apuração, eu já posso recolher o imposto de renda. Não é somente isso, existem outros fatores. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre as etapas que a gente... Nossa, estou falando primeiramente várias vezes, né? Eu vou corrigir isso daí. Bom, eu preciso então identificar, eu vou por etapas, tá? Para que eu possa encontrar o valor devido. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar o resultado, tá? Então, no confronto entre dias positivos e dias negativos durante o mês, eu vou encontrar quais são o meu resultado. Se eu estou no positivo, se eu estou ali para frente, né? Se no confronto entre ganhos e percas eu ganhei mais do que perdi, então eu tenho um saldo positivo. Neste momento gera-se o fato gerador do imposto de renda. Primeira etapa, encontrar o resultado. Segunda etapa é identificar nas notas de corretagem os seus custos, as suas despesas. Ok? Então a segunda etapa é identificar os seus custos e as despesas. Por que isso é importante? Porque lembra-se, eu falei em vídeos passados, e para quem não viu, quando a gente falava de tributação de day trade e tributação de swing trade, eu falava para vocês que o prejuízo não é só o que está na tua plataforma e o ganho não é só o que está na tua plataforma. O prejuízo, eu vou somar as minhas taxas e quando eu tiver ganho eu vou diminuir as minhas taxas. Então as taxas são importantes, os emolumentos, as taxas e as notas de corretagem. Então todas as despesas, todo o dispêndio financeiro que eu tive para poder executar as minhas ordens, eu vou ter que considerar neste momento. E onde eu encontro essas informações? Na nota de corretagem, beleza? Fernando, fala um pouquinho sobre a nota de corretagem, nós vamos ter um vídeo falando só sobre nota de corretagem, beleza? Mas a nota de corretagem é um documento idôneo em que eu vou encontrar ali as informações. Bom, primeiramente, eu vou pegar na nota de corretagem, eu vou separar as despesas operacionais. Se eu tenho ISS e se esse ISS está dedutível do meu lucro, porque tem corretoras que deduz, tem outras que não deduz, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. E o imposto de renda das operações que foram ganhas. Quando eu ganho, eu tenho a Receita Federal criou um mecanismo para identificar quando eu ganho. Isso chama imposto de renda retido. É 1% do que eu ganho é retido pela corretora. Bom, e aí ele vai estar lá também. Então, a segunda etapa é identificar os custos, as despesas e o imposto de renda retido, ok? Para realizar a apuração. Então, primeira etapa, encontrar o resultado. Segunda etapa, identificar os custos e despesas e o imposto de renda retido. Terceira etapa,
verificar se eu não tenho prejuízos passados. Se eu tiver prejuízos passados, eu preciso também ter o controle deles, porque neste momento eu vou precisar para realizar a apuração. Quarta etapa, confrontar os meus ganhos, diminuindo as minhas taxas, diminuindo os prejuízos acumulados que eu tive nos meses anteriores. Nesse momento eu encontro a base de cálculo do imposto de renda. Dessa base de cálculo eu vou aplicar a taxa percentual ou a alíquota, depende de qual modalidade. Se for day trade, eu vou aplicar 20%. Nesse momento, Luiz Fernando, eu encontrei o imposto de renda? Ainda não, porque lembra que eu falei para vocês que tem um imposto de renda retido, 1%? E eu pedi para a gente extrair lá da nota de corretagem? É nesse momento que eu vou utilizá-lo. Então, encontrei o imposto devido, diminuir o que já foi pago, ou seja, o imposto de renda retido nada mais é do que o imposto que já foi pago. E eu encontro o valor do imposto de renda a ser recolhido. Então vamos lá, vamos fazer uma síntese. Primeiro, eu encontro o resultado positivo. Segundo, eu vou extrair as minhas taxas e os meus custos e despesas e o imposto de renda retido. Terceiro, eu vou buscar os prejuízos que eu tenho acumulado de meses passados. A próxima etapa é confrontar tudo isso. Então, resultado, menos as taxas, menos o imposto, menos os prejuízos que eu tive, eu vou encontrar a base de cálculo do meu imposto de renda. Encontrei a base de cálculo, vou aplicar 20% para day trade e 15% para swing trade. Encontrei o imposto de renda devido? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho o imposto de renda que foi retido. Base de cálculo vezes 20%, que é a alíquota de day trade. Encontro o imposto devido menos o que já foi pago, imposto a ser recolhido. Beleza? Galera, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido compreensível. Se ficou alguma dúvida, comente lá nos comentários para que eu possa te ajudar. Se você gostou, dê um like, curte o nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí para ajudar a gente. Um grande abraço e até a próxima.